Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Que bom a gente estar aqui de volta. Vou ficar com outro. Vamos ficar com esse aqui então. Boa noite, né? Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Obrigado pela presença, obrigado por estarmos juntos. Eu queria aproveitar, antes de entrar no tema da nossa palestra, que a gente acabou de ouvir aqui um recado da Denise com relação ao trabalho, e é algo que é muito importante para que todos nós possamos continuar exercendo essas nossas atividades, para que os centros continuem exercendo as suas atividades, que a gente tenha trabalhadores. A pandemia acabou desfalcando, de certa forma, e por vários motivos, né, muitos centros. Então vamos pensar sempre nisso, algum tipo de ajuda diante de alguma das vocações que a gente tenha, né? A gente às vezes pode estar mais intuído para poder participar, por exemplo, para fazer a sopa, às vezes para a confecção de cestas, às vezes para trabalhar com crianças, enfim. Seja qual for a nossa vocação de a gente se sentir melhor, mas vamos procurar fazer isso. É muito necessário para que a gente possa continuar todas essas nossas atividades, inclusive para que a gente possa se exercitar no tema que a gente vai falar hoje, né? Esse trabalho faz parte também desse nosso tema de hoje, que foi o tema nos passado do livro Pão Nosso. Então, esse tema, ele também fala um pouco sobre isso. E o trabalho, ele vai nos ajudar muito a entender e participar, né, mais do que a gente vai aprender aqui hoje. O pessoal que está acompanhando a gente também pela internet, muito obrigado aí pela companhia, seja a hora que você estiver assistindo, né? Muito obrigado por estar também sintonizando aí no nosso canal aqui no YouTube, para que a gente possa aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Bom, e o nosso tema de hoje esta é a mensagem. O tema é esse mesmo. Esta é a mensagem. Então, vamos falar sobre isso, porque qual é esta a mensagem que a gente vai falar? Mas ela fica louca, né? Porque eu ando para lá e para cá, ela nunca sabe que horas que ela vai deixar a câmera. Eu vou ficar quietinho, pode deixar. Porque toda hora que ela fica levantando, vai para cá, para lá, não sei ficar quieto. Mas vamos lá. Esta é a mensagem. E qual é a mensagem que a gente vai falar? A mensagem é: porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Está no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 11. Bom, vamos entender. Bom, João está falando amemos uns aos outros. Não é tão novidade. Mas o que acontece? Vamos entender um pouquinho dessa necessidade de falar sobre isso e por que o evangelista falou sobre isso. Vamos lembrar que o Evangelho de João foi o último dos evangelhos escritos, né? João escreveu o evangelho dele já por volta do ano 80 a 90 depois de Cristo. Os outros evangelistas escreveram os evangelhos mais ou menos ali por volta do ano 60 depois de Cristo. Então, quando João escreve esse evangelho, e lembrando que João foi o que mais conviveu com Jesus de todos os evangelistas, né, dessa amizade próxima, né, desse acolhimento que ele teve depois com Maria, após a ida de Jesus, depois que Jesus, né, se vai. Então, ele tinha uma visão até um pouco diferente dos outros evangelistas em relação a Jesus, por ter essa convivência mais próxima, não diferente em relação a medidas de ideias, de dogmas, não é isso. É diferente assim, porque ele via Jesus com outros olhos, né? Não só como o olho de quem estava enxergando ali, né, o Filho de Deus que estava encarnado, mas com os olhos mais afetuosos. Bom, enfim, quando João escreve esse evangelho, ele já tinha o conhecimento de todos os outros evangelhos, de certa forma. Ele já sabia o que os outros evangelistas tinham se posicionado com relação aos ensinamentos do Mestre Jesus. E ele percebia, naquele momento, que o mais necessário era ele mostrar esse Filho de Deus de uma outra forma. A gente sabe que o Evangelho de João passa por outras situações, inclusive o Evangelho de João traz o Apocalipse, né? A explicação desse momento, digamos assim, em que João se desdobra e enxerga ali o fim de uma era, que é o Apocalipse. Mas antes de chegar nisso, o evangelista João traz
essa visão. Por que ele fazia isso? Porque ele percebia que naquele momento era preciso falar mais ainda desse principal ensinamento do Mestre Jesus, que era o amor. Porque os cristãos, os novos cristãos, né, esses novos seguidores aí que começavam, cristianismo extremamente novo, esses cristãos se perdiam, talvez, nas principais lições, que eram as lições do amor, né, a lição do acolhimento, de entender o próximo, ver o próximo como filho de Deus, entender que somos todos filhos de Deus. Então, ele percebia que os cristãos, os novos cristãos, se perdiam um pouquinho nesse contexto maior de amor, e por isso ele vai dizendo isso, né? Lembrando então que João nos diz que Jesus era o próprio Verbo de Deus. Verbo é o quê? Verbo é ação. Verbo é fazer. Então, Jesus era o Verbo de Deus, e isso João colocava, e ele traz essa mensagem do amor enquanto ação. Então vamos entender e dividir um pouquinho aqui o que o Emmanuel nos traz na explicação dessa mensagem do evangelista João. Emmanuel nos diz o seguinte: em todo o mundo sentimos a enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando criações mentais diferentes. Notamos que a arte procura novas experimentações e se povoa às vezes de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e aumenta o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Bom, então, por que Emmanuel nos coloca isso? Porque ao longo da nossa vida a gente sempre vai vendo coisas novas e novidades que vão surgindo a partir da própria evolução. Ok? Até aí, tudo bem. Evolução faz parte do nosso processo de reencarnação aqui. Precisamos evoluir sempre. Então, quando o Emmanuel nos coloca aqui que a gente vai percebendo certas situações e vamos querendo sempre evoluir, e nem sempre essa evolução é para que a gente, essas mudanças são para que a gente evolua. Às vezes, muitas dessas mudanças não trazem evolução. Então, vamos mudar, vamos fazer diferente, vamos criar, vamos fazer um novo, né? Vamos fazer aí uma nova forma do centro. Ok, podemos criar novas formas. Eu estava conversando isso com o Eliselote mais cedo. Vamos fazer aqui novas dinâmicas. Tudo bem, podemos fazer, as coisas mudam, a forma de fazer muda. Na pandemia nós não mudamos, não saímos da casa e fomos para a internet, saímos do espaço aqui e fomos para a casa de cada um pela internet. Precisamos mudar, tivemos que trazer novidades. Ainda hoje, continuamos transmitindo e fazendo pela internet também, mesmo com a casa funcionando, porque o tempo mostrou que essa dinâmica hoje é diferente. Precisamos chegar nas pessoas que não estão aqui. Tudo bem, essas mudanças são necessárias, elas precisam vir e elas fazem parte. Mas a gente pode deixar a essência do centro se perder? Não. Podemos fazer essas mudanças? Sim, mas a mensagem transformadora, a mensagem que renova, que nos faz modificar, a mensagem que traz uma reforma íntima para que a gente entenda da nossa evolução e que essa reencarnação é um passo disso, não pode se perder. A gente não pode deixar isso se perder, nem que seja pela mensagem na internet, nem que seja pela reunião aqui, nem seja que se transformemos em encontros menores, em salas de aulas menores, enfim. Seja qual for a dinâmica, em qualquer uma delas teremos que ter isso. E o que o Emmanuel nos coloca é que nem sempre essas mudanças elas vão trazendo essas... se perdem às vezes nesse conceito básico. Então, a ciência, ela vem para que a gente possa progredir, mas aí essa mesma ciência inventa armas poderosíssimas. Então, a essência da ciência, que é a evolução intelectual do homem, se perde quando ela usa essa inteligência para algo que não é positivo. Entendemos? Então, o que a gente precisa mudar? Precisa inovar? Nossa, mas essa mesma ciência
descobriu novos medicamentos que nos permitem ter uma vida melhor, ter mais qualidade de vida, curar várias doenças. Ok, positivo. Então, é essa a nossa visão. E quando Emmanuel nos coloca isso, é que a gente fica esperando muito e vai perdendo a essência. Outra coisa, a gente fica às vezes pensando assim, né? Ah, está no mundo de regeneração, quando será que muda? Aí eu li num livro que vai mudar em 2057. 2057 muda tudo, vira regeneração. Vamos escolher uma mensagem? Ah, vamos lá para o centro, às vezes o pessoal traz alguma mensagem, como é que vai ser no ano que vem, né? Será que o ano que vem vai ser melhor? Então a gente fica esperando mensagens dos céus, sabendo que nós estamos aqui para passar por todas as provações que nós precisamos passar. Independente de sermos um país rico ou pobre, maravilhoso, milionários ou não, sermos ricos ou sermos pobres, sermos inteligentes, sermos homens, sermos mulheres, o que for, nós vamos passar pelas provações que nós temos que passar. Então, precisa receber mensagem do céu para saber se o ano que vem vai ser melhor? Eu preciso ir num centro para o médico me contar o que vai ter no ano que vem? Porque a gente definiu, nós definimos o que nós temos que fazer. Então, não adianta a gente ficar correndo atrás de muitas coisas novas e diferentes, sabendo que a nossa essência tem que ser mantida. Bom, então, Emmanuel continua nos falando, nos explicando o porquê da mensagem do evangelista João. Vamos lembrar dessa palavra, essência. Então, vamos lá. Ele nos diz ainda, grandes facções religiosas efetuam um trabalho heróico na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível ao homem comum. Ou seja, a gente vai falando muitas coisas e usando mais uma vez, às vezes, a religião para dominar, para manter, né, essa ligação com Deus através de um tanto de coisa. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e porque eu vou ajoelhar e sempre pedir muito a Deus, e Deus vai me atender, e Deus vai me trazer. E a gente sabe que as nossas conquistas se dão através das nossas ações, que aí chega a ser quase que, né, lei física mesmo, ação e reação. Então eu não preciso estar inventando muito sobre Deus, criando tantas informações, trazendo tantas coisas sobre Deus, porque a gente já sabe o que Ele quer da gente e o que Ele espera da gente. Sabe, né? Já sabe, né? Ah, então tá bom. Menos mal, né? Porque a gente já sabe, porque todo mundo tão quietinho, então já sabe o que Deus espera da gente, né? E a gente sabe o que a gente espera da gente também. É porque Deus sabe tudo, né? E a gente sabe também o que a gente espera da gente. Né? Fica para reflexão. Tem muito a ver com o tema aqui não, mas eu achei interessante essa pergunta. Porque Deus sabe, mas e a gente está sabendo? Né? Porque tudo bem. Porque a gente sabe o que a gente espera da gente, porque se a gente espera algo melhor da gente, a gente faz, né? Então eu espero que eu seja, e aí eu vou buscar aquilo, né? Então está valendo também. Bom, entre essas explicações de Emmanuel sobre a mensagem de João, você está vendo que ele vai colocando vários momentos da humanidade, né? Ele vai trazendo evolução, ele vai falando de ciência, ele vai falando de arte, ele vai falando de religião, ele vai falando de tudo isso, né? E toda hora tem uma coisa nova, toda hora tem uma coisa diferente, toda hora vai surgindo uma coisa. Bom, vamos lá. Bom, aí Emmanuel nos diz o seguinte: todavia, a maior e mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela da solidariedade fraternal. Solidariedade fraternal. Amemos uns aos outros. Então, vamos lá naquela simplicidade, né, do evangelista João, quando ele nos diz: esta é a mensagem, amemos uns aos outros. Então, adianta eu entender muito da ciência, ser o melhor cientista, se eu não tenho amor, eu vou produzir, ter produções destruidoras? Adianta eu ser o melhor dos palestrantes, dos religiosos, dos ou bispos ou arcebispos, assim, pregadores de todas as suas formas, né, rabinos? Adianta eu ser o melhor de todos para falar, se a hora que eu vou ter uma atitude eu não tenho amor?
né? Adianta eu ser um grande artista, se naquela minha arte eu não estou conseguindo levar nada que possa melhorar a nossa capacidade de evolução moral? Então, aí está o amor. O amor está presente em todas essas atitudes. Por isso essa é a mensagem. Porque se eu caminho para tudo isso com amor, tudo isso vai ser melhor. E João vem mostrar justamente isso. Você pode ter todos os evangelhos, você pode saber todas as parábolas do Cristo de cor, mas se eu não tiver amor? E se eu não tiver amor? Adianta eu sair declamando tudo que o Cristo fez, contando todas as histórias, sabendo todas as passagens bíblicas, sabendo todos os capítulos do Evangelho, todas as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos? Quando eu estava estudando na doutrina ainda, aí chegava uma pessoa e falava assim, pois é, na pergunta 129 do Livro dos Espíritos, me pergunta, gente, eu nunca vou conseguir decorar isso. Qual é a pergunta tal do Livro dos Espíritos, né? Eu falava, não vou conseguir fazer nada da doutrina. Aí você pensa, mas espera aí, preciso decorar o número da pergunta, né? Eu preciso saber o que ela quer dizer, né? Então, mais ou menos assim, tem uns que têm capacidade, não que seja problema isso, né? Mas eu estou dizendo que assim, a gente não precisa ficar se limitando por conta de certas situações. Aí eu quero abrir um parênteses com relação à leitura do texto do Emmanuel, do Pão Nosso, que é esta mensagem, para que a gente vá lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, né, que foi escrito antes da mensagem de Emmanuel, que está lá no capítulo 11 do Evangelho, que diz o seguinte, né? Já é a partir de uma mensagem, uma explicação dos Espíritos, a partir de uma mensagem do evangelista Mateus, quando Mateus nos diz no seu Evangelho. Os fariseus perguntaram, mestre, qual é o mandamento maior da lei? E Jesus respondeu, qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Nós já ouvimos isso, né? E diz assim, e aqui tendes o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Toda a lei e os profetas. Quem são os profetas? Vamos parar para entender que os profetas foram aqueles que foram prenúncio da chegada de Jesus. Assim, depois da passagem de Jesus, tivemos os evangelistas, tivemos vários outros, os apóstolos que fizeram o evangelho e vários outros que foram chegando aqui na terra, trazendo a mensagem e fortalecendo a mensagem do mestre. Nós tivemos antes os profetas. Então, como naquele povo que estava ouvindo aquela história naquele momento, que estava ouvindo a mensagem naquele momento, aquele povo tinha os profetas de uma maneira muito, né, muito forte, né? Era muito importante, de um respeito muito grande. Então Jesus falava que todos os profetas tinham dito, e todos que os profetas haviam pronunciado, haviam previsto, haviam profetizado, era o amor. Que nada do que eles haviam profetizado, falado, se não tivesse essa lei do amor, tudo se perderia. Portanto, está aqui no Evangelho. Aí, os Espíritos vêm nos explicar no próprio Evangelho, dizendo sobre a lei de amor. E o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando ele vai se avançando mais, mas também vai se corrompendo, ele tem sensações. Mas quando ele se instrui e é mais depurado, ele tem sentimentos. Então, a espiritualidade nos mostra que o ponto delicado do sentimento é o amor. Portanto, quando a gente fala do amor e que a gente fala que o amor é o principal, é porque quando a gente percebe isso, nós estamos o quê?
certos de que temos sentimento. E se temos um sentimento a melhorar, é porque nós já estamos progredindo. Está vendo tanto que o amor é importante? Porque o amor nos traz justamente isso. A prática do amor nos traz a capacidade de evoluir, porque estamos alimentando um sentimento. Outros não são tão fortes quanto, ficam no instinto, ficam na sensação, mas o amor não. Quando eu entendo o amor, ele é sentimento. Aí eu consigo perceber também que eu já dei um passo bem legal no meu processo de evolução. Bom, ok. Amor é uma palavra muito bonita. Vimos que amor é um sentimento muito bonito. Agora eu pergunto, e onde eu percebo que eu tenho realmente esse amor que os apóstolos nos trouxeram e que Jesus nos ensinou? Onde está esse amor? O pessoal que está em casa, está acompanhando pela internet, silêncio aqui, não é porque acabou o som do microfone não, porque eu perguntei onde está o amor, e como que eu sei que eu tenho o sentimento do amor, ficou um cri-cri danado, que cri, não ouvi nada. Aonde está o nosso sentimento de amor? Como que eu sei que eu tenho esse sentimento de amor que João nos falava, que Emmanuel nos explicava, que Kardec nos trouxe e que Jesus nos mostrou? Nas ações. Porque o amor é um amor vivo. Lembra que Jesus é o quê? O Verbo de Deus. Então, quando João nos fala, esta é a mensagem, amemos uns aos outros, ele nos pede atitude. Então, a gente acabou de ver que amor é quando eu tenho um sentimento. Então, todos nós aqui sabemos o que é amor? Sabemos, certo? Sabemos o que é amor ao próximo? Sabemos. E isso se transformou em atitude? Tem se transformado em atitude ao longo do meu caminhar? Porque não adianta o mestre falar, a lei maior é ama teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele traz que essa é a lei maior. Os apóstolos vão colocando nos evangelhos sempre tudo isso. O maior de todos, João coloca que esta é a principal mensagem, o amor. E aí? E aí? Como que eu estou com esse meu amor? Onde que ele está me acompanhando no meu dia a dia? Esse sentimento que foi tão falado, ele vai comigo para onde eu vou? É uma pergunta. Vai? Ele vai comigo em todos os caminhos que eu vou? Vai? Mais ou menos? A gente pode falar, a gente está aqui para poder trocar ideia, não tem problema não. Vai comigo? Ele vai comigo em tudo, sempre, sempre. Eu falei, nós estamos aqui para buscarmos as nossas transformações. Quando a gente se avalia e quando a gente começa a fazer isso, a gente trabalha a nossa reforma íntima. E a nossa reforma íntima é o nosso principal ponto para que a gente possa buscar esse progresso moral e essa evolução que a gente tanto fala. Porque não adianta só falar, tem que fazer. Então vamos lá. Esse amor me acompanha? Sim, sempre? Mais ou menos. E ele me acompanha muito em quais situações? Deixa eu ter uma ideia. Mães, temos mães aqui? Temos muitas mães? Temos? Pode até levantar a mão, eu vou fazer perguntando para as mães não, só que eu quero quem é mãe mesmo. Acho que todo mundo com medo, já vai levantar, vai vir perguntar. Temos muitas mães. Mães, o amor presente na educação, na criação e na presença dos filhos. Certo? Esse amor é bonito. E ele te transformou, não transformou? Papais, também? Papais também? Esse amor, quando você tem ali seu filho, está junto. Onde mais que eu consigo perceber esse amor?
Hum? Eu falei de pais que amam os filhos. Pode fazer o inverso, né? Eu consigo perceber esse amor quando os meus pais precisam de mim, quando os meus pais têm ainda mais necessidade da minha presença, do meu cuidado, né? Do meu aconchego. Eu percebo o amor? Onde mais eu percebo o amor? Na minha vida, no meu dia a dia. Esse sentimento a gente já descobriu como ele é. E eu consigo colocá-lo em outros momentos da minha vida? Consigo colocá-los em momentos, por mais difíceis que sejam, quando eu estou, por exemplo, no meu trabalho, de perceber que eu preciso agir com amor. O que é agir com amor? Por mais que eu esteja tendo problemas ou dificuldades, o amor vai se expressar como, por exemplo, no meu trabalho? Com respeito ao outro, com respeito às autoridades que determinam aquele trabalho. Não que não tenham discordâncias, tá, gente? Mas que essas discordâncias aconteçam com respeito. Com respeito ao meu companheiro de trabalho, as pessoas que dividem esse espaço de trabalho comigo, né? Em não propagar fofocas, não propagar coisas contra outras pessoas, né? Não propagar discórdias, não é? Então, eu vou levar esses meus pensamentos de amor nesse momento através dessas atitudes menores que o amor, mas que vão alimentando esse meu amor. Por quê? Porque eu consigo trabalhar sentimentos nobres. Sentimentos nobres que vão me levar ao amor, né? E a enxergar o próximo dessa forma. É conseguir ver isso também, não naqueles que só me trazem alegria, naqueles da minha convivência, que é importante, sim, até porque a família é a principal escola das almas, mas é preciso que a gente vá aumentando esse nosso amor em outros caminhos, em outras paragens, em outras situações. Aquela pessoa me fez muito mal, eu não consigo amá-la, mas eu não trabalho o ódio, a raiva, né, os pensamentos negativos, e eu vou trabalhar a minha forma de melhorar como enxergar aquela outra pessoa. Eu vou fazer orações, eu vou pedir para que ela melhore, que eu melhore. Eu vou exercitando porque eu sei que eu preciso amar. Nossa, Jesus me falou, amemos uns aos outros, mas eu não consigo amar aquela pessoa ainda. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso despertar outros sentimentos nobres até que eu chegue ao sentimento de amor. Então, estamos no momento ainda que não damos conta, se bem que já deveríamos, tem 2000 anos já, né? Mas tá bom. Então a gente não está no momento que a gente não dá conta ainda, mas eu já tenho que dar conta de começar a superar o que é o negativo, o que é o contrário do amor. Por isso, todos eles nos trazem que a lei de amor é a mais importante de todas. Que a lei de amor é a que transforma. Que a lei de amor é que vai mudar. Qual foi a última coisa que o Cristo disse quando estava crucificado? A gente sabe, né, gente? Qual foi a última coisa que o Cristo disse quando estava crucificado? Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Isso não é uma prova de amor? É uma prova de amor, porque o Cristo tinha amor. Então, ele perdoou. Isso é atitude. Isso foi ação. Em todas as suas passagens, o Cristo trouxe o quê? Ação. Ele trouxe atitude. Ele trouxe a presença de amor dele servindo o outro. Em algum momento, a gente viu na história do Cristo que ele ficou, nos seus tempos de pregação, parado num templo maravilhoso, gigantesco, falando sobre Deus?
Alguém viu? Cristo ficava na igreja tal, e todo mundo ia lá para ver o Cristo. Como muita gente faz, vamos lá ver fulano, vamos lá ver ciclano. Alguém ia lá ver o Cristo. O que ele fazia? Ele que ia lá ver as pessoas, não era não? Em que momento que ele falou assim, olha, vamos ficar aqui o tempo todo em oração? Ele ia lá e fazia, agia. Então o amor dele, que ele mostrou, que ele ensinou, e que os apóstolos vão nos trazendo, essa mensagem de amor, são essas várias atitudes. E que a gente também encontra ao longo do nosso caminho. Por exemplo, eu posso vir aqui e fazer essa oração, acompanhar, tomar meu passe, doar minha cesta básica, mas lá fora eu chego em casa e fico emburrado e não converso com ninguém. Eu chego no meu trabalho, eu fico fazendo fofoca, eu não dou uma palavra de incentivo, não sou aquele que conduz para as boas práticas. Por isso que Emmanuel nos diz, não adianta ficar inventando, tem que fazer e fazer a prática do amor. E esse amor que a espiritualidade espera da gente. É esse amor que pode transformar. É esse amor que vai mudar o mundo. E que se eu não consigo, mas eu tenho que ir praticando. Eu não posso me perder ou me deixar simplesmente nesse posicionamento. Olha, eu ainda não consigo, eu sou imperfeito e pronto. Não dá mais. Não dá mais. A gente já tem que tomar atitudes muito mais concretas. Então, vamos imaginar o nosso caminho e onde nós vamos buscar a nossa prática de amor. E não é esperar que encontremos situações em que a gente possa praticar o amor, não. É buscar isso. Se o Cristo é nossa principal bússola, nosso caminho a seguir, é buscar isso. É buscar as nossas atitudes de amor. Lembra lá no começo, quando eu falei da história do trabalho, e que a nossa lição de hoje tinha muito a ver também com isso? Porque o trabalho é que fortalece o amor. Quando eu consigo perceber situações que me fazem fortalecer o amor. Porque no trabalho, quando eu busco um trabalho para o bem, né, eu não estou escolhendo as pessoas que eu encontro no caminho, eu vou e encontro aquelas pessoas que eu posso doar algo, mesmo sem conhecer. Doar minha atenção, doar meu cuidado, né? Doar o meu tempo. E esses trabalhos todos vão nos mostrando justamente isso, esse exercício de amor. Então, as várias atitudes mostram isso. Eu tenho pessoas que estão, que eu sei que estão, e hoje é um mal moderno, né, que é a angústia, a depressão, que vai levando muita gente a ficar aí afastado. Eu busco ir atrás dessas pessoas. Não vou não, dá trabalho demais. Que momento que o Cristo escolheu, qual a atitude que ele ia tomar? Ele foi quem precisava. Então, buscar pessoas que precisam de ajuda faz parte do meu trabalho. Dedicar meu tempo a isso faz parte do meu trabalho. Né? Quando eu pego, por exemplo, para fazer uma doação de cesta básica, e eu vou entregar essa cesta, eu faço uma outra situação. Eu entrego a cesta, eu dou a cesta, mas quando eu entrego a cesta para alguém, eu estou vendo e percebendo alguém que de repente precisava de ser notado, que precisava de ser percebido. E quando eu falo, olha, está aqui, não sei o quê, e converso, essa pessoa se sente notada, porque ela já é colocada à margem da sociedade por vários fatores sociais. Um dia eu estava numa palestra no centro, o rapaz me perguntou assim, e essas pessoas que ficam pedindo as coisas no sinaleiro, eu não consigo ficar doando, entregando esmola, dando, né, algumas coisas no sinaleiro. Eu ajudo as instituições. Ok, posicionamento dele. Eu tenho medo de baixar o vidro. Ok, posicionamento dele. Vivemos muita violência, tem muitas histórias. Mas me incomoda. Então, o que você pode fazer para não te incomodar? E conversando na palestra,
um pouco conversar na palestra também. E conversando lá na palestra, eu percebia que ele falava, não, a pessoa chegava, ele não queria doar, ele não queria fazer nada, ele meio que deixa ali, ignoro. Sabe o que está te incomodando? É porque você já exerceu algo maior. E ignorar pessoas não faz parte do sentimento de amor, não faz parte do nosso processo de evolução. Mesmo com o vidro fechado, você pode falar um não para ele com um sorriso no rosto. Dar um sinal que depois você volta. Falar que num outro momento você está lá. Para ele perceber que ele foi notado. Porque mais da metade daquelas pessoas que estavam ali, quando o carro para e ele vai pedir esmola, abaixam a cabeça e ficam no celular. Porque eles vão ver o mundo do outro, vão ver a vida do outro, vão fuçar a rede social do outro, mas é incapaz de ver o irmão que está do lado. E ele é o invisível social. Né? Por quê? Porque eu estou ali e não sou percebido. Mas o ato de notar que você está aqui, que depois eu volto, hoje eu não consigo, mas eu te vi, eu percebi, eu sei que você está aqui, já muda alguma coisa, já transforma alguma coisa. Então, são atitudes que vão mudando, que vão transformando. Então, eu não posso te dar esmola, mas quem sabe um dia eu passo lá e entrego algo para ele, um kit de limpeza, um kit de higiene, né? Faço alguma coisa. Por quê? Porque eu comecei a perceber que aquela pessoa também é um ser humano. E que entre as provações e expiações da vida dele, está o pedir esmola que deve, né, com toda certeza é uma grande dor, uma grande dificuldade. Então, as nossas atitudes, elas vão surgir em todos os momentos. E eu posso procurar ter essas atitudes melhores ao longo da minha vida, ao longo do meu dia, ao longo da minha jornada terrena. Então, quando a gente fala em amor, é isso. É atitude. Então, o que a gente pensa aqui agora, quais têm sido as minhas atitudes de amor? E quais têm sido as minhas atitudes que não têm amor? E onde esse amor pode se fazer presente, se fazer percebido? E Emmanuel também nos deixa essa mensagem através do Chico, nos dizendo que no estudo da caridade, não esqueças a esmola maior que o dinheiro não consegue realizar. Ela é o próprio coração a derramar-se, irradiando o amor por sol envolvente da vida. No lar, ela surge no sacrifício silencioso de quem sabe exercer o perdão sem alarde para com as falhas do outro. Na renúncia materna do coração que se oculta, aprendendo a morrer cada dia para que a paz e a segurança imperem no santuário doméstico. Nos filhos laboriosos e afáveis, que procuram retribuir em ternura incessante para com os pais sofredores as dívidas do berço que todo o ouro da terra não conseguiria jamais resgatar. No ambiente profissional, é o esquecimento espontâneo das ofensas entre os que dirigem e os que obedecem, tanto quanto o concurso desinteressado e fraterno aos companheiros, que sabem sorrir nas horas graves, ofertando cooperação e bondade para que o estímulo ao bem seja o clima daqueles que comungam a sua mesma experiência de trabalho e de jornada. No campo social, é a desistência da pergunta maliciosa, a abstenção dos pensamentos indignos, o respeito sincero e constante, a frase amiga e generosa e o gesto de compreensão que se exprime sem paga. Na via pública, é a gentileza que ninguém pede, a simplicidade que não magoa, a saudação de simpatia ainda mesmo inarticulada e a colaboração imprevista que o necessitado espera de nós, muitas vezes sem coragem de endereçar-lhe qualquer apelo. Acima de tudo, lembra-te da esmola maior de todas, da esmola santa, que pacifica o ambiente em que o Senhor nos situa, que nos honra os familiares e enriquece as bênçãos e o ânimo dos amigos. A esmola de nosso dever cumprido, porquanto, no dia em que todos nos consagrarmos ao fiel desempenho das próprias obrigações a anjo da caridade, o anjo da caridade não precisará desfalecer-se de angústia nos cárceres das provações terrenas, de vez que a fraternidade estará reinando conosco na exaltação
da perfeita alegria. Que essa caridade se transforme nesses gestos de amor e que ela seja o norteador das nossas atitudes, pois só isso poderá mudar tudo o que nós estamos passando e que nós não gostamos, pois só o amor é que vai transformar, é que vai mudar. Muito obrigado aí pela participação de vocês, pela paciência de vocês, o pessoal que está acompanhando a gente em casa também, aproveite, faça sua prece, sua leitura e já saia demonstrando o amor para aquele que está aí ao seu lado, compartilhando, né, nesse mesmo lar, essa jornada aí de experiências, essa jornada de evolução. Então, vamos aproveitar e fazer isso também. Nós podemos fazer isso aqui com os nossos amigos do centro, né? Já transmitindo esse amor através do olhar, do sorriso, da compreensão e do cuidado. A gente vai chegando ao final. Queria chamar nosso irmão Sérgio aqui para que ele possa fazer essa prece final para a gente e para que a gente possa sentir a presença do Cristo nos nossos corações a todo momento. Sérgio. As livro. Eu quero saber se tem autor. Ah, tem. Eu quero saber tudo errado. Vou ler. Deixar. Obrigado, Sérgio. Boa noite, gente. Fechar os nossos olhos. Respirando profundamente. Sentindo nesse instante a presença dos nossos mentores, mestres do plano espiritual, dos nossos familiares desencarnados que estão aqui conosco. Nos pedir a esses mentores que tragam a todos nós a paz, tranquilidade. Vamos perceber isso como se fosse uma energia azulada que cai do alto. Nós vamos respirando lentamente, absorvendo essa energia, soltando ar lentamente. Nos colocando em posição de receber esse tratamento da espiritualidade maior. Atinge todas as nossas células físicas, nossos corpos sutis, nossa mente, nosso espírito. Retirando tudo que não se coaduna com a nossa missão crística, como o Anderson colocou muito bem, transmutar o amor em nós mesmos, reverberando esse amor nas nossas vidas, dia a dia, no perdão, na resiliência, no trabalho, na compaixão. Espírito, solte lentamente. Vou pedir aos médios que se levantem, que façam coletivo. Nós vamos entregar a esse Jesus amoroso todas as nossas angústias e dificuldades, pedir a Ele que nesse instante nos acolha, possamos utilizar essa energia que está sendo doada, a recomposição que é necessária para manter a calma, paz interior, nos blindando de todos os fatores externos, nos tornando senhores da nossa própria vida. Jesus amado, nos permita agora entrar em contato com essa energia maior, de paz e de esperança, envolvendo os nossos familiares, as nossas casas, nosso ambiente de trabalho, envolvendo os nossos parentes queridos, desencarnados e desencarnados. Pai do Cristo, possa nos acompanhar, envolvendo aqui em especial nosso irmão Anderson, pela doação do tempo,